Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa nossa sobre texto, sobre essa possibilidade de melhoria na nossa comunicação oral e escrita, mais precisamente aqui, caminhos mais voltados à escrita, justamente porque se trata da maneira como os concursos, os processos seletivos, o Enem, costumam avaliar a produção de comunicação dos seus candidatos. É pela escrita de textos, e principalmente textos dissertativo-argumentativos. A gente já foi trabalhando aqui e ali, né, buscando as inferências, os contextos, todos os repertórios possíveis, pessoal. E eu espero que vocês anotem sempre, que estejam sempre com o caderninho ao lado, né? Vejam, nesta nossa aula nós vamos nos concentrar, pessoal, em estudar, em detalhar, em conversar um pouquinho sobre conclusão de texto, fechamento. Que ideias são essas que devem ser colocadas como constatação, reflexão, proposta de ação, enfim, o que é que se espera no final de um raciocínio, né? E como fazer para que isso seja feito, seja trazido da maneira mais específica, criativa, interessante e convincente possível, né? Claro, pessoal, a conclusão, assim como qualquer outra parte do texto, não tem mistério, mas tem muito trabalho envolvido. E a sugestão que eu sempre faço é que você, claro, passe a ler os textos que chegam até você, textos de jornal, editoriais, artigos de opinião, que são os grandes carros-chefe, né, para trabalhar com texto dissertativo argumentativo, que você passe a ler esses textos observando esses trechos, essas possibilidades, observando como é que eles são fechados aí, né? Como é que o raciocínio culmina, como é que o raciocínio é concluído, não é isso? Então, assim, a gente começa observando modelos, criando experiência, adequação às formas de escrever que são próprias de cada um e desenvolvendo o nosso próprio estilo. Então isso é uma coisa bem importante e interessante de a gente pensar em realizar quando se trata de dissertação argumentativa, belezinha? Então vem para cá. Agora a gente vai falar especificamente da conclusão. Então você já pega seu caderninho aí, seu bloquinho de anotações e a gente vai fazer o esquema. Eu dou aqui a ideia geral e você traduz isso para a sua linguagem, para o seu jeitinho de entender melhor. Tranquilo? Combinado? Então, respirou? Vamos lá. Vem para cá, então. Ó, minha pergunta aí. A conclusão do texto Enem e outros. Por quê, pessoal? Porque em outros casos, a conclusão pode ser uma constatação, uma reflexão. No Enem tem que ser uma proposta de intervenção, ou seja, uma proposta de ação para transformar aquele cenário que foi discutido. Em última análise, pessoal, o parágrafo de conclusão ou os parágrafos de fechamento de texto, eles devem conseguir responder a essa minha pergunta aqui, ó. Toda discussão apresentada serviu para quê, né? Então é assim, ó, a que ponto se chega depois de se ter apresentado um tema, trazido argumentos, confrontado ideias, enfim. Chegamos em que ponto? Em que pé da discussão, né? Como é que é possível fechá-la ou partir dela para uma ampliação de aplicação, hein? Como é que é possível fazer isso? Bom, muita gente aí do outro lado vai dizer, mas prof, puxa vida, nessa altura, hein? Vai dizer, prof, mas faz tanto tempo que não escrevo texto, que não leio texto. Gente, olha só, eu daqui, você daí. Eu preciso muito para que a gente possa melhorar a nossa comunicação escrita, que você seja um leitor cuidadoso ao longo da semana de editoriais e outros textos de opinião, como artigos, por exemplo, tá? Depois, eu preciso que você passe a trabalhar e a ler com cuidado e com curiosidade esses textos, percebendo para que serve, qual é a intenção de cada trecho neles aplicado, né? E a conclusão, em especial, deve servir para responder essa minha pergunta. E você tem que passar a ler os textos com esse mecanismo, com esse olhar. Tudo bem? Então, joia. Então, vem para cá. Segue comigo, claro. A gente vai voltar a conversar um pouquinho, gente, observando assim, ó.
ficando sempre entre os 3, 4 a 5 parágrafos, né? Então, de 3 a 5 parágrafos, tá? De texto, né? Então, vamos lá. Eu sempre gosto de ficar mais ou menos nos 4 parágrafos, porque eles são um meio caminho aí do 3 a 5, não fica de mais nem de menos, fica interessante, né? Introdução e desenvolvimento já tratamos, tá? Partes do texto, ok? Nessa sequência. Agora vamos tratar de conclusão, é ela que é o nosso momento central aqui da discussão, tá? Então a conclusão, gente, ela precisa ter algum elemento de ligação com o todo. Isso quer dizer que eu preciso de coesão, né? Eu preciso de uma conjunção, eu preciso de alguma sistemática aí que faça com que eu ligue o raciocínio que eu vou estabelecer ainda nesse parágrafo com o anterior, ou os anteriores, né? Nós vamos ver exemplos, tá? Mas quero que você já fique com isso, com essa expectativa, tá? Depois, gente, precisa haver uma retomada da problemática. Veja, eu não disse cópia, tá? Eu disse retomada da problemática, para que todos possam perceber, todos os leitores, que eles não foram abandonados ou que aquela problemática não foi abandonada no meio do caminho, né? Ela está insistentemente aparecendo ao longo do texto e agora é o ponto de fechamento da discussão sobre ela. Tudo bem? Então, olha lá, retomada da problemática. E depois, gente, aí a depender do tipo de texto. Se for um texto Enem, tem que ter intervenção depois disso, tá? Então, se for texto Enem, tem que ter intervenção, ok? Se for um texto de discussão sobre um tema, quem sabe, mais filosófico, mais abstrato, aí nós temos uma constatação, aí nós temos uma reflexão, tá? É um pouquinho diferente. Então, para as discussões mais abstratas. Vamos ver isso também já já, ok? E se for intervenção do Enem, olha meus rabiscos aqui para nos ajudar a ficar com isso bem mentalizado, pessoal. Ó, se for intervenção do Enem, tem que ter 3 atores sociais marcados aí dentro da proposição, tá? Quais são esses atores? O indivíduo, o poder público e a sociedade. Quer dizer, o que as pessoas individualmente podem fazer para minimizar aquele problema, o que é que o poder público pode fazer de políticas públicas, de ações que só o poder público pode fazer, e o que é que a sociedade, em seus diferentes recortes e âmbitos. Cuidado, sociedade, gente, não é um ente abstrato, né? Não é um ente que paira assim, como a gente diz, a sociedade, o sistema, não. A sociedade tem recortes, gente. Por exemplo, mídia é sociedade? Sim. Empresas de determinado ramo são sociedade? Sim. ONGs são sociedade? Também. Então, quer dizer, gente, ó, depende do recorte de discussão, é o recorte de sociedade que vai caber aqui como ator social, né? Beleza? Muito bem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre exemplos relacionados aí aos tipos de texto, tá? Eu trouxe aqui, gente, para começo de conversa, eu deixei ele inteirinho, assim, numa página mesmo, para você, aí de casa você amplia se quiser, mas é só para a gente observar como é que ele veio distribuído na página, tá? Isso aqui é uma proposta da FUVEST, pessoal, que trazia alguns exemplos, algumas situações relacionadas a quanto as pessoas estão dispostas a praticar ou não o altruísmo. Tá aqui a proposta, tá? A proposta é a seguinte: o altruísmo e o pensamento a longo prazo ainda têm lugar no mundo contemporâneo? E aí eles traziam a definição de altruísmo para ninguém ficar perdidinho também, né? Tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro, ou seja, ser altruísta, gente, nada mais é do que, de maneira bem simples, vamos definir, né? Se colocar no lugar dos outros, enxergar suas necessidades e fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você.
tá? É mais ou menos essa definição simples que a gente pode dar para esse tipo de comportamento, para esse tipo de ação, ok? Muito bem. Aí, olha só, 2 exemplos muito bacanas aqui, ó, falando disso da tal da planta aqui, ó. Diz assim, gente, aqui, ó. Um grandioso e raro espetáculo da natureza está em cena no Rio de Janeiro. Trata-se da floração das palmeiras Corypha umbraculifera, ou palma talipote, no aterro do Flamengo. Trazidas do Sri Lanka pelo paisagista Roberto Burle Marx, elas florescem uma única vez na vida, cerca de 50 anos depois de plantadas. Em seguida, iniciam um longo processo de morte, período em que produzem cerca de 1 tonelada de sementes. Quando Roberto Burle Marx plantou a palma talipote, um visitante teria comentado: como elas levam tanto tempo para florir, o senhor não estará mais aqui para ver. O paisagista, então, com mais de 50 anos, teria dito: assim como alguém plantou para que eu pudesse ver, estou plantando para que outros também possam contemplar. Esse, gente, é um exemplo muito simples e muito claro do comportamento altruísta. Quer dizer, alguém anteriormente não se preocupou, né, que essa planta só floresceria ou mesmo outra situação só daria frutos, outra planta, qualquer coisa, gente. Isso só seria colhido no momento em que a pessoa não estivesse mais por aqui, por este mundo, né, por esta terra. Diz, puxa, mas se outra pessoa fez isso por mim, por que eu não posso fazer por outros, né? Então, isso se chama de ciclo virtuoso de altruísmo, né? De olhar o outro e querer fazer aquilo que nos foi feito de bom grado, tá? E aí, pessoal, vem essa pergunta do altruísmo. Bom, eu separei aqui, ó, alguns textos considerados como melhores respostas para essa redação proposta pela FUVEST, e eu vou comentá-los um pouquinho com vocês sobre como eles estão trazendo as conclusões aqui, gente, tá? Primeiro de tudo, vamos conversar um pouquinho sobre a formatação, né, a composição do texto aqui. Olha só, eles costumam deixar aqui até 34 linhas na folha da FUVEST. Essa linha em branco deixada entre o título e o texto não é necessária, então não deixar, tá? Aproveitar isso com o texto é melhor, ok? No Enem também, tá? Mas a formatação do texto aqui está bem boa. Em que sentido eu quero dizer isso? Olha só, o título está centralizado. Claro que no Enem você sabe que o título é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Mas se você optar por colocar, coloque centralizado, como está aqui, né? Vejam que os parágrafos estão bem marcados, gente. Olha só, aqui, ó, na linha 3 começa um parágrafo bem marcado. Na linha 11, outro. Na linha 15, outro. E na linha 25, outro, tá? Muito bem. Reparem também, pessoal, que a pessoa está chegando aqui, ó, no canto direito, na margem direita, com tranquilidade, né? Tá chegando, na maioria dos casos, aqui, ó, bem pertinho da margem. É isso que se espera, tá? Que você aproveite bem o espaço, né, ou cole bem o seu texto quando não for parágrafo, tanto na esquerda quanto na direita. Tudo bem? Então é isso, tá? Esse texto aqui, gente, eu vou ler na íntegra para a gente entender melhor essa relação da conclusão com o todo. Os demais, depois dos exemplos, eu vou direto à conclusão para a gente conversar um pouco, tá? Então, olha lá. Título, a necessidade do altruísmo. Não tem nada de muito, vamos dizer assim, de inferências, de exigência de leitura de metáfora ou outra linguagem figurada aqui no título, né? Mas diz assim lá, ó, vamos lá. No mundo contemporâneo, regido em sua quase totalidade pelo sistema econômico capitalista, ações altruístas como as de Roberto Burle Marx se tornaram cada vez mais raras. O pensamento em prol do bem individual passou a ser socialmente implantado na mente do indivíduo, alterando aos poucos os códigos de moral básicos da sociedade. Apesar dessa repressão automática do sistema capitalista, ainda existe no mundo contemporâneo espaço para o altruísmo e pensamento a longo prazo. Bom, vamos lá, gente. Olha o que nós temos aqui. Temos uma apresentação do tema
fazendo uma menção ao Burle Marx que precisaria de mais autonomia. Como assim? Mais autonomia. Quer dizer, olha só, mesmo quem for ler o texto desta querida criatura que escreveu aqui, e não tiver conhecimento do que fez o Roberto Burle Marx, precisaria ser informado aqui, tá? Então, de maneira muito singela, gente, bem simples, mas precisa aparecer a informação. Diz assim lá, ó. No mundo contemporâneo, regido em sua quase totalidade pelo sistema econômico capitalista, ações altruístas como as de Roberto Burle Marx. Qual foi a ação altruísta que ele fez, né? Então, poderia colocar entre travessões, bem bonitinho aí, ó. Ações altruístas como o de Roberto Burle Marx, de plantar árvores que só floresceriam ou que só floririam, enfim. Vocês podem ir pensando, gente, mas a ideia aqui, ó, não vou dar uma sintaxe só, porque senão vocês vão dizer, mas só podia ser assim, prof? Não, não podia ser só assim. Mas, enfim, tinha que mostrar que ele plantou as tais das espécies de palma, dos exemplares de palma talipô, né? Sem pensar que elas floresceriam só depois da morte dele, tranquilamente, tá? Então, vai lá. Desde a época auge do iluminismo, pensadores como Adam Smith incentivam o crescimento econômico de forma altamente individualista. Bom, o que está em jogo nessa proposta, gente, é o embate entre eu e os outros, né? Entre o indivíduo e o conjunto, tá? Porém, essa ação e este tipo de pensamento gerou uma reação na sociedade. O incentivo à ajuda ao próximo e ao meio ambiente é evidente no cotidiano de qualquer cidadão. São incontáveis o número de vezes que nos deparamos com propagandas e projetos que visam conscientizar e ajudar tanto classes sociais baixas como o meio ambiente. Bom, queridos, vocês estão percebendo aqui que nós temos pequenos desvios gramaticais, né? Por exemplo, esse A aqui em cima não pode ser craseado. Aqui, vocês estão vendo o quê? Ó? Não são incontáveis o número de vezes. É incontável o número de vezes, tá? Porque o número está mais perto do é incontável, então é ele com que vai concordar. E aí seria visam a conscientizar, gente. Tem uma preposição aí, tá? A vontade ou até mesmo a obrigação moral de solidariedade e de ajuda ao próximo se tornou um aspecto cultural marcante, incentivado pelas mídias de massa. O pensamento a longo prazo é necessário para evitar crises tanto no aspecto do encadeamento social como no aspecto ecológico de matérias-primas e bens naturais. Veja como é que a conclusão começa? A conclusão é clara. Como dizem os princípios da física, para toda ação há uma reação. A reação para a opressão do pensamento individual e capitalista vem tomando seu espaço. O altruísmo e o pensamento a longo prazo não só têm lugar no mundo contemporâneo, como se integram à economia e ao capitalismo, como é o caso das energias limpas, utilizadas por muitas empresas, que ajudam o meio ambiente e barateiam gastos. O altruísmo não só tem seu espaço, como é necessário para o crescimento do bem geral da comunidade e do espaço em que ela reside, e, consequentemente, também para o crescimento individual. Vejam que interessante. O que aconteceu aqui, pessoal? As palavras-chave foram trazidas novamente para a conclusão e detalhadas como se fosse uma constatação de ações, né? O que é feito para que o altruísmo permaneça e faça seus efeitos, né? Ou como é que ele pode trazer efeitos bons para a sociedade. E vejam, ele começou com a conclusão é clara. Pode fazer isso? Pode, pessoal, depende do tom do texto, do estilo do texto, tudo isso, né? Depende de como você encadeou o restante. Então, a conclusão é clara, 2 pontos. E daí detalha a conclusão. Tudo bem? Tudo bem. Vamos ver outras possibilidades. Olha só. Aqui, gente, vejam. De novo, ó, são textos bem formatadinhos, tá? Naquele sentido de que optou por título, no caso da FUVEST não é opção, o título é obrigatório, tá? Tá centralizado, ó. Está centralizado. Os parágrafos estão bem visíveis, está ocupando bem o espaço, né, das linhas entre as margens, está bem legal, ok? Então,
Vejam o que acontece aqui, ó. Vou começar com esse aqui da esquerda, tá bom? Cujo título é A Atualidade de Dumas, um por todos, todos por um. Opa! Da onde vem esse intertexto? Ah, dos Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas, né? Um por todos e todos por um. Vai lá, vamos observar aqui como é que nós estamos com a conclusão nesse texto, ó. A humanidade é heterogênea como qualquer agrupamento, com individualistas e coletivistas. Ó, estão vendo as palavras-chave, gente? O indivíduo e o coletivo estão em destaque. Imediatistas e planejadores. Com tantas divergências, deve-se buscar um equilíbrio e seguir valores morais e éticos pensando em um nós futuro, sem abandono do eu presente e sem a limitação do senso comum de que sozinho não se consegue mudar nada. Afinal, como disse o mineiro Chico Xavier, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Vejam, gente, uma frase de alguém conhecido como constatação nesses casos, nesse tipo de proposta, é possível sim, desde que haja questões autorais próprias do indivíduo colocadas anteriormente, que é o que faz aqui esse texto, né? Ele detalha aí uma constatação sobre a relação entre indivíduo e coletividade e depois vai citar essa frase de efeito, ok? Vamos para o outro aqui, ó. Diz assim lá, ó. Finalmente, ó, tem um gancho aqui para mostrar que tem ligação com o todo, né? Compreende-se que os avanços tecnológicos devem ser utilizados não apenas para diminuir fronteiras e tornar o mundo global, mas também para torná-lo unido e respeitando as diferentes culturas, torná-lo mais igual. É nesse contexto que ações como a de Roberto Burle Marx, que plantou árvores palma talipô para o proveito do próximo, olha que legal, gente, aquilo que eu falei do primeiro texto, ó, que tinha que ter a ação descrita, tá aqui o exemplo, ó, devem ser valorizadas, para que a vida, apesar de efêmera, possa ser aproveitada por todos em conjunto, tá? Então tá aí, gente. Como é um texto de mais reflexão sobre o altruísmo, a gente vai ter esse tipo de comportamento. Agora eu quero falar um pouquinho de uma conclusão modelo Enem, tá? Aí eram conclusões de constatação, de reflexão. Agora tem que ser uma conclusão de ação, de intervenção. Olha só. Vou falar um pouquinho aqui da proposta de 2011, primeira aplicação do Enem, que tratava de viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. E trazia várias possibilidades de reflexão sobre a relação dos internautas com o que publicam e de quem publicam e como publicam, ok? Muito bem. Agora, olha só, como é que a pessoa que escreveu esse texto trabalhou para chegar à conclusão? Redes sociais, o uso exige cautela. Ela escolheu colocar um título, gente, apesar de ser facultativo, tá? Tudo bem. Olha lá. Uma característica inerente às sociedades humanas é sempre buscar novas maneiras de se comunicar. Cartas, telegramas e telefonemas são apenas alguns dos vários exemplos de meios comunicativos que o homem desenvolveu com base nessa perspectiva. E atualmente, mais recente e talvez o mais fascinante desses meios são as redes virtuais, consagradas pelo uso, que se tornam cada vez mais comuns. Orkut, Twitter e Facebook, agora você sabe, você diz, prof, mas o Orkut é falecido, verdade, mas na época desse texto não ainda. São alguns exemplos das redes sociais virtuais mais acessadas do mundo e, convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha. Ó, pessoal, vamos lá? A popularidade delas, tá? O mesmas não é pronome pessoal, ok? A popularidade delas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Não saber os limites da nossa exposição nas redes virtuais pode nos custar caro e colocar em risco a integridade da nossa imagem perante a sociedade.
Afinal, a partir do momento em que colocamos informações na rede, foge do nosso controle a consciência das dimensões de até onde elas podem chegar. Sendo assim, apresentar informações pessoais em tais redes pode nos tornar um tanto quanto vulneráveis moralmente. Percebemos, portanto, olha a retomada da problematização, gente, que o novo fenômeno das redes sociais se revela como uma eficiente e inovadora ferramenta de comunicação da sociedade, mas, olha a ressalva, que traz seus riscos e revela sua faceta perversa, aqueles que não bem distinguem os limites entre esferas públicas e privadas. Olha a força do tema aqui no meio, pessoal. As palavras-chave do tema estão aqui. Jogando na rede informações que podem prejudicar sua própria reputação e se tornar objeto para denegrir a imagem de outros, o que, sem dúvidas, é um grande problema. Para fechar, dado isso, olha só, a pessoa usou 2 parágrafos, gente, para ir fechando a problematização, né? É essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários da rede, tá aqui ó, o indivíduo, tenham plena consciência de que tornar pública determinadas informações, aqui é tornar públicas, tá? Determinadas informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso, para que nem a própria imagem nem a do próximo possa ser prejudicada. Isso poderia ser feito pelos próprios governos, olha o poder público, de cada país e pelas próprias comunidades virtuais através das redes sociais. Afinal, se essas revelaram sua eficiência e sucesso como objeto da comunicação, serão certamente o melhor meio para alertar os usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados necessários para tal. Então vejam, pessoal, tá aqui ó, o triângulozinho aqui, ó, o indivíduo, né, como os usuários devem se comportar, o poder público, como é que os governos podem fazer, e as próprias comunidades virtuais, como um recorte social, tá vendo? Um recorte social que tem a ver com o tema discutido, por isso está estabelecido aí para nós, né? Então, gente, ó, um cuidado bem especial para você perceber a diferença de propostas de intervenção e a diferença de parágrafos de conclusão, né? No Enem, o nosso parágrafo de conclusão jamais poderá ser apenas uma reflexão. Ele carece de uma proposta de ação e que responda, gente, a perguntas como quem, o que e como, tá? Como é que faz, quem faz e como faz, ok? Então, gente, olha só, diz, prof, eu não conhecia essa proposta, ou é verdade, conhecia, mas nunca fiz. Sugestão minha para você, pessoal, ó, deixei ela aqui na íntegra, bem bonita, tá? Para você fazer como possibilidade aí de resposta e observar, dizer, opa, deixa eu ver se está parecida com essa aqui, ó, que é uma redação das consideradas nota 1000, né? Se tem o mesmo fôlego argumentativo, tudo bem? Um abraço a todos, já já nos vemos em outra aula. Vai lá, curte aí, comenta, diz o que está ajudando, como é que você quer dizer as suas prioridades aí a respeito do texto, tá bom? Um abração, gente!